Olá, seja mais uma vez bem-vindo. Este é o vídeo de número 7 do tópico 2 de Algoritmos e Estruturas de Dados. Sou o professor Daniel Guerreiro e Silva, Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília. Continuamos aqui no nosso assunto de listas ligadas. No vídeo anterior vimos a discussão sobre complexidade computacional e a forma de se estimar a complexidade computacional por meio da análise assintótica e usando a notação Big O para fazer essa análise. Em especial, vimos exemplos de análise em cima das operações de inserção, remoção e busca na implementação de lista singularmente ligada que já havíamos desenvolvido nos vídeos anteriores. Agora a gente vai trabalhar uma melhoria nessa implementação, que são as listas duplamente ligadas. Recapitulemos então que a operação de remoção na lista singularmente ligada, ela tem esse custo razão de n para remoção no final da lista, ou seja, remover um último elemento de uma lista ligada, de uma lista singularmente ligada, vai custar, vai demorar em termos de tempo, um valor de tempo que é proporcional com o tamanho dessa lista. Ou seja, à medida que essa lista for crescendo, passando de 10 para 100, para 1000, para 1 milhão de elementos, por exemplo, você vai ter uma operação de remoção do último elemento cada vez mais lento e proporcional a esse tamanho. Naturalmente, isso pode ser um problema, isso pode ser uma barreira se você quer fazer um processamento rápido da lista, se você tem uma aplicação em que é necessário fazer com regularidade operações de remoção ao final da lista, começa a ser uma questão sensível o desempenho nesta remoção com uma lista singularmente ligada. A lista duplamente ligada é uma melhoria relativamente simples da implementação da lista singularmente ligada que vai resolver essa questão. Como que ela vai funcionar? Eu vou trabalhar uma melhoria no nível do nó, da representação do nó de uma lista ligada. Vejam que agora, além de eu armazenar o atributo chave, e claro, opcionalmente eu posso colocar atributos satélites aqui junto com o atributo chave no objeto node, eu vou ter agora dois ponteiros. Um ponteiro que pega aqui o antecessor e o ponteiro que pega aqui o sucessor de um determinado objeto, de um determinado nó. Então veja que dessa maneira eu vou ter uma possibilidade de percurso tanto no sentido do início para o fim da lista ligada, como também do fim para o início dela. Terei então duas formas de percorrer, dois sentidos para percorrer os elementos da lista ligada. Isso vai nos dar ganho de desempenho. Em termos da implementação, quando eu faço essa modificação, o quanto vai mudar a implementação como um todo? Muda bem pouco. A implementação geral ela vai continuar bem similar à da implementação que a gente já viu neste tópico. Teremos algumas pequenas adaptações que vamos destacar aqui nos próximos slides. Em especial, um reflexo que é justamente o que a gente está objetivando aí com o uso da lista duplamente ligada, é que a nova operação de remoção do final, ela vai passar a ter um custo constante em relação ao tamanho da sua entrada, passa a ter custo computacional Ozão de 1, não temos mais o problema do custo linear com respeito ao tamanho da entrada para remover um elemento no final da lista. Então vamos começar a realçar aqui as diferenças, as novidades em relação à implementação, agora para uma lista duplamente encadeada ou duplamente ligada. Agora o meu nó, eu vou criar uma classe para representar um nó dentro de uma lista duplamente encadeada, que obviamente vou chamar de double node aqui, né, por razões claras aí.
O que está em vermelho é a novidade, veja, então agora além do campo, do atributo para o dado que eu quero armazenar, no caso aqui um inteiro, eu tenho agora dois ponteiros. O ponteiro next, que a gente já conhece, que indica o nó que sucede este objeto, e o ponteiro previous, agora que indica a ponta para o objeto nó que antecede este objeto. Então, repare que é este mecanismo agora que vai permitir você seguir adiante ou seguir para trás na minha lista ligada, tendo as referências dos dois objetos que são vizinhos deste objeto que está aqui sendo manipulado. E aí, na parte dos construtores, a gente também vai atualizar aquele construtor que recebe valores iniciais para os atributos, para, claro, também receber um ponteiro, né, para inicializar o atributo previous, se for necessário. As implementações desses construtores estão aqui, então a implementação do construtor padrão continua praticamente igual à implementação na classe singularmente ligada. Obviamente que a sutileza aqui agora é que eu tenho que inicializar também o atributo previous. Vou inicializá-lo também com endereço 0 no cenário da inicialização padrão, do construtor padrão. E aqui eu tenho agora também um parâmetro, que eu chamo aqui um parâmetro prev, que é justamente para inicializar já com algum ponteiro, com algum endereço em memória, passando a referência do objeto node, double node, que antecede o objeto corrente aqui, que vai daí armazenar essa informação no atributo previous. Então aqui também a gente tem a novidade em relação à implementação da lista singularmente encadeada. Bem, na parte da declaração da classe da lista duplamente encadeada, que eu estou chamando aqui de Double Linked List, em termos de declaração nós temos praticamente a mesma estrutura da implementação da classe Linked List, que a gente viu nos vídeos anteriores. Repare que em termos de cabeçalhos dos métodos e tudo mais, não há praticamente nenhuma diferença aqui, né? Então, esses métodos todos aqui continuam tendo o mesmo cabeçalho, que são as operações que eu posso fazer na minha lista duplamente encadeada. Aqui temos os construtores também, nada diferente em termos de declaração, assim como eu continuo tendo dois atributos privados para fazer o controle, seja do início ou do final do objeto inicial, objeto double node inicial, ou do objeto double node final da minha lista duplamente ligada. E a partir desses dois eu posso fazer o percurso do início para o fim e vice-versa. Muito bem. Vamos agora então ver aqui nesse vídeo e discutir um pouquinho o algoritmo agora, como é que fica o algoritmo de remoção no final da lista. Então, repare que aqui, antes de eu tocar o vídeo para vocês verem, a representação, esse vídeo foi extraído do site Visualgo, aquele site muito legal, com animações e visualizações de algoritmos e estruturas de dados. Veja que agora as arestas aqui que ligam esses nós, elas têm duas setas, indicando justamente que é um encadeamento duplo. Eu posso vir deste sentido, assim como para este outro sentido. Então, o grande problema da remoção final da lista anteriormente era que eu tinha que descobrir este cara aqui, eu tinha que chegar no antecessor do elemento que eu vou remover, porque assim que eu removesse esse elemento, eu tinha que apontar tail para cá. Muito bem, aí, né, no caso da lista singularmente encadeada, eu tinha que partir aqui de head, do início da lista, e percorrendo um a um, até descobrir que eu cheguei naquele objeto tal que o seu atributo next é o endereço que coincide com o atributo tail do objeto linked list, ou seja, que aponta para o último nó. Agora, veja,
eu tenho um acesso muito mais simples. Por quê? Porque basta eu pegar a informação, que está aqui, ó, é detalhada no passo 2 do algoritmo, que é o objeto apontado por tail, o seu atributo previous, ou seja, o endereço do antecessor do objeto que é o último da minha lista ligada. Então veja, esta informação aqui é justamente o endereço deste cara, o elemento 5 aqui da minha lista duplamente ligada. Então, com essa informação em mãos, eu já posso, por exemplo, atribuir para a tail este endereço novo, então agora, né, já indicando que o último elemento passará a ser o 5, e depois basta, claro, apagar o elemento final, assim como também acertar a informação de que o sucessor de 5 é vazio, ele tem endereço 0. Pronto, vamos agora colocar o vídeo para tocar e ver justamente essa operação acontecendo. Muito bem, vejam só que o processo de, primeiro, pegar uma referência aqui para o elemento a ser removido, marcar aqui como tail e aí sim apagar o elemento através da referência do ponteiro tmp e se encerra daí a operação de remoção final da lista. Como é que fica a implementação? A implementação a gente vê neste slide. Primeiro cenário é o teste se há um elemento só na minha lista e eu quero removê-lo. Aí o procedimento é bem simples e não muda muito em relação ao caso das listas singularmente ligadas. Você simplesmente desaloca a memória do objeto apontado por head diretamente, atribui o endereço nulo para head, assim como atribui o endereço nulo para tail. Afinal, não há mais elemento nenhum na minha lista ligada, então os dois ponteiros para início e fim da lista apontam para vazio. Se eu tenho mais de um elemento, agora sim aqui eu tenho o processo de remoção explorando o encadeamento duplo da lista. Então veja que agora basta primeiro eu fazer aqui a atualização do último elemento da lista, ou seja, tail passa a ser o seu antecessor, então o endereço do antecessor é atribuído para o endereço, para o valor do ponteiro tail, então tail passa a apontar para o antecessor da lista naquele momento. Opa, voltando aqui. Em seguida eu tenho a desalocação do último elemento. Repare que como eu já fiz tail apontar para o penúltimo elemento, eu mando desalocar quem? O endereço do próximo, do sucessor deste que por enquanto é o penúltimo e que está, né, com a informação em tail. Feita essa desalocação de memória, aí sim eu tiro qualquer referência para esse objeto que foi apagado, afinal esse endereço agora não está mais em uso pelo seu programa, foi liberado para uso pelo sistema operacional. Então daí eu indico que este novo elemento, esse novo último elemento da lista ligada, não aponta para mais ninguém depois dele, porque afinal ele é o último. Muito bem. Vamos ver aqui agora a análise, né, do custo computacional. Então, reparem que, deixa eu mudar o ponteiro aqui, reparem que a operação de remoção agora, que está, né, justamente dentro dessa cláusula else aqui, ela não tem mais aquele laço de repetição que faz a busca do antecessor do último elemento. Por não ter esse laço de repetição, o custo computacional passa a ser constante aqui em termos do tamanho da lista. Eu não tenho mais aquele número de atribuições e comparações que era proporcional ao tamanho da lista para chegar até o antecessor do último elemento. Então eu tenho uma atribuição somente com custo C1 fixo,
outra atribuição também com custo C1 fixo. Em suma, somando tudo isso daqui, a gente tem termos constantes de tempo em relação ao tamanho da lista e por isso agora o custo computacional deste algoritmo de remoção numa lista duplamente ligada caiu para Ozão de 1. Passa a ser constante independentemente do tamanho da lista ligada. Muito bom! Veja então que com isso a gente tem agora uma implementação melhor, computacionalmente mais eficiente e vamos agora passar para o estudo completo dessa implementação que está disponível para vocês nos arquivos doublelist.h, doublelist.cpp e doublelist_main.cpp. Esse estudo vocês devem fazer na máquina de vocês, baixem o arquivo, estudem o código-fonte, compilem e executem. E no próximo vídeo eu vou discutir um pouquinho dessa implementação completa aqui com vocês também. Até a próxima!